ferramenta. E para quem é novo, também depois que eu terminar, é 30, 40 minutos ali de técnica, depois eu vou abrir para a gente conversar, tirar dúvidas, conversar um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Então, hoje o objetivo dessa aula é isso. E para quem é novo, primeira vez está participando, acho que tem uns 3, 4 aqui, a gente também tem uma proposta ali no final depois, apresentar um pouquinho como que funciona a comunidade, como que faz para participar das aulas toda semana, como que a gente traz esse conteúdo e como que vocês conseguem ter acesso, tá bom? Então, acho que o objetivo hoje aqui é esse. Vamos lá, então hoje o nosso assunto é gestão, tá certo? Eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui uma ferramenta bem bacana, que é a ferramenta que eu uso muito para fazer o planejamento hoteleiro. Então, tem gente que está abrindo hotel, tem gente que já abriu, pega família que já tem pegando herança, né? E o objetivo dessa ferramenta, muitas vezes eu falo, antes de você abrir o hotel, é saber aonde eu vou abrir, se tem as expectativas que eu quero alcançar, vou conseguir alcançar nesse destino. Então, essa ferramenta que eu vou compartilhar com vocês, como que a gente preenche, a gente vai ter uma noção do potencial máximo de faturamento, o quanto que isso vai me render no final do mês, se esse lucro que eu estou esperando, a expectativa está alinhada. Essa ferramenta aqui, faz uns 2, 3 meses de eles estão abrindo o hotel daqui a um mês, né? E aí, antes de a gente fazer a ferramenta, eu falei, quanto você acha que vai dar de lucro para o seu hotel depois? X mil reais, X mil reais. São 2 irmãos, né? E aí, vai dar X mil. Vamos fazer a planilha. Quando a gente fez o planejamento, deu 2 vezes X, que é o que eles estavam esperando. Esse povo, então o negócio tem um potencial 2 vezes maior do que eu estava esperando. Eu falei, tem, só que a gente tem que ter números, né? Tem que ter um planejamento para você saber o quanto que vai dar de resultado. Como que faz esses números? É o que eu quero preencher aqui agora com vocês, tá bom? Então, essa planilha aqui, ela tem 4 abas, tá certo? Então, eu tenho a aba aqui do valor das diárias, eu tenho uma aba que calcula a receita máxima mensal, eu tenho a aba de despesas e eu tenho a aba de separos. Então, eu vou preencher aqui a aba de despesas mensais e a aba de diárias. O resto eu vou fazer basicamente sozinho, tá bom? Então, o que eu tenho que preencher aqui? Primeiro, eu tenho que preencher a minha diária e a quantidade de quartos que eu tenho. Eu vou até usar um case aqui, que é do meu hotel, com 30 quartos. Que aqui, vou colocar aqui, eu vou colocar no formato do meu hotel aqui. Suíte standard, suíte superior, suíte master e suíte simples. Só que a simples eu não preciso colocar aqui, eu vou colocar na ordem decrescente, aqui da menor está mais barata, está mais cara. Então, no suíte simples. Então, tenho esses quartos aqui. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 10, 8, 7, 10 e 5. Aqui. 5, 7, aqui é o 13. Aqui são 13, aqui eu tenho 7, 10, tá bom? E aqui nessa planilha, o que eu vou preencher? Então, aqui eu preencho basicamente os quartos que eu tenho na minha propriedade. Depois aqui, que a gente terminar de mostrar para vocês, eu quero ver se eu pego algum case aqui de alguns de vocês, se tiver até pessoal novo que está participando, eu falo para que a gente preenche vocês, tá bom? Então, vamos lá, planilha. Então, aqui eu preencho praticamente os quartos que eu vou trabalhar. Então, eu tenho 30 quartos. Deixa eu até ver aqui, na verdade. Isso. 13, 23, 30. Por isso. Estava certo isso aqui mesmo. É 8, 7, 10 e 5. Então, tá bom. Essa é a quantidade de quartos que eu tenho. Aqui estava errado o número ali, por isso estava somando errado. Então, esses são os 4 tipos de quarto que eu tenho no meu hotel com 30 UHs, unidade habitacional. Tá bom? Depois que eu coloquei, eu vou colocar a tarifa. A tarifa, eu posso chutar o preço dessa tarifa? Não pode. A gente tem que fazer uma pesquisa, ver mercado. Ah, na minha cidade eu pego muito, só tenho pouco hotel, eu não tenho referência, o meu é muito diferente dos outros. Eu não vou pesquisar somente sua cidade, eu vou pesquisar o entorno. Certo é você pesquisar o entorno, tá? Não busquem pesquisa, vão pegar concorrente pior do que vocês na região, vão pegar concorrente melhor do que vocês na região, pegar concorrente similar a vocês na região, e vai construir um tarifário com base em metodologia. Tá bom? Fiz todo esse trabalho, que é o que a gente já aprendeu a fazer.
Ok? Aí eu vou preencher aqui. Então, no meu caso ali, eu vou começar aqui preenchendo com a gera média de R$ 167 a standard, 197 a simples, a superior 223 e a master 263. Vou colocar aqui. Que é o padrão dos meus quartos que eu tenho ali de diário. Tá bom? Então, seriam esses valores aqui que eu tenho na região que eu estou, que é uma cidade chamada Itanhaém, aonde eu tenho diversas dificuldades políticas, de infraestrutura, de urbanismo, de segurança, e está passando por um momento que é uma cidade, eu participo do Contur, inclusive da cidade, sou vice-presidente do Contur, e ela passa por diversos desafios ali, onde a parte governamental não ajuda na divulgação, as praias estão sujas, só que a cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci, meus pais moram lá, por isso que eu tenho um hotel lá. Porque eu falo, fazendo essa planilha aqui, eu mostro que se eu fosse ter um hotel, eu não teria na cidade que eu tenho, só que eu tenho mais hoje para um propósito do que qualquer outra coisa. E quando você vai montar o seu hotel, você tem que saber se o resultado que ele vai dar está alinhado com a expectativa que você espera que você vai receber, tá bom? Então isso é muito importante. Não tem condição de ficar sem bateria. Tem entrada no carregador? Tem? Tem. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Só colocar o fone aqui. Não está muito bom. Vou colocar o fonezinho aqui. Pronto. Se piorar, mandem mensagem que daí a gente tira o fone, tá bom? Se melhorar, manda só um joinha aí no chat, que a gente já sabe se melhorou o som, tá bom? Então, aqui a gente vai preencher as tarifas da média de mercado. Não é o preço que eu quero cobrar, é o preço que a realidade do mercado aceita pela estrutura que eu vou oferecer. Então, eu tenho que montar uma média, entender de forma honesta e sincera a estrutura que eu vou vender, porque às vezes tem alguns hoteleiros, né, que a gente encontra aí pelo caminho. Ah, meu hotel é o melhor da cidade. Quando a gente vai pesquisar, não é bem o melhor da cidade. Tem outros que são melhores e ele quer cobrar a tarifa mais cara. Então tem que ter uma análise sincera ali de posicionamento, que é o que a gente faz, e depois construir esse preço. No meu caso, seriam esses preços aqui. Quando eu construo esses preços, o que essa planilha traz na segunda aba? Ela traz de forma automática tudo que eu preenchi ali, tudo que eu preenchi de forma automática, aonde aqui na quantidade de mês, ele traz a quantidade de quartos vezes a quantidade de dias, que é 30 dias que tem todo mês. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo, se está gravando. Está falhando, picotando. Está funcionando bem agora? Depois colocou o fone ou ainda está cortando? Ele vai trocar a internet, peraí. Achei que está trocando a conexão. Foi? Agora está na internet daqui. Só trocando a rede. Pede só para o pessoal testar para ver se está. Vamos testar. Qual coisa dá para até eu sair e entrar de novo? Que às vezes dá. Não, já mostrou aqui, né? Já voltou? Então tá bom. Então, beleza. Pessoal que está aqui com a gente, manda um joinha se está melhor agora, ou se está ruim, manda um negativo aqui no chat, por favor. A gente está testando aqui. Ah, tá joinha, beleza. Então tá bom. Então agora estão me ouvindo bem. Então aqui eu preencho essa planilha, e essa planilha aqui, aba 2, vocês viram que ela já preencheu automaticamente? Ela já puxou os preços de forma automática, que eu coloquei ali. Esse quantidade de mês é a quantidade de diárias que eu tenho para vender. Então, se eu tenho 8 suítes, 8 vezes 30, eu tenho 240 diárias para vender da suíte standard. Por que 8 vezes 30? Cada suíte eu tenho 30 diárias para vender no mês. Então, são 30 dias no mês. Então, essa planilha é feita mensal. É o máximo de receita mensal. Receita máxima, vou até colocar melhor aqui, ó, mensal, total. Receita máxima mensal total, tá bom? É o máximo de receita que eu posso ter no mês se eu tiver 100% de ocupação com essas tarifas. Tem gente que já fez o treinamento comigo, que a gente já está treinando, que a gente fala, tem a tarifa de baixa, média e alta, temporada especial 1. Nesse caso, eu costumo usar para efeito de planejamento a tarifa mais baixa, de baixa temporada, ou num cenário, numa cidade mais estável, talvez a tarifa de média temporada, tá bom? Por quê? Eu gosto de, na receita, ser pessimista com a receita, imaginar que eu vou ver o ano todo em baixa, e na despesa, que eu vou chegar agora, a gente ser negativista, então eu vou colocar os preços tudo lá em cima, os custos do hotel, para
se eu me surpreender no cenário, eu me surpreender de forma positiva e não negativa, tá bom? Então, na receita aqui, ou tarifa de baixa ou a tarifa de média a gente coloca, tá bom? Nessa planilha. Então, vamos preencher aqui a tabela tarifa de baixa ou de média temporada. A gente preenche aqui e a planilha já traz de forma automática, tudo fórmula, tá? Então, eu preencho essas 3 informaçãozinhas aqui, a planilha já me traz o máximo que eu posso faturar por mês aqui, tá certo? E por que eu tenho a coluna F? A coluna F é o quanto cada quarto me rende por tarifa. Então, num quarto que eu vendo a diária média 167, se eu tiver 100% de ocupação nele, eu vou faturar R$ 5.000. Um quarto que eu tenho R$ 197 de diária, se eu vender 100%, ele vai me vender R$ 5.900 por mês. Se eu tiver R$ 223 de tarifa média, eu vou vender R$ 6.700 por mês se eu bater 100% de ocupação. Então, todos esses números são com 100% de ocupação, tá bom? Ah, eu quero fazer teste que na minha cidade a ocupação média é 60%, é 80%, é 50%. Aí a gente faz algumas formulazinhas aqui, tá? Onde a gente multiplica, se fazer sentido, pela ocupação. Pô, eu sei ali que com 60% de ocupação eu vou faturar R$ 3.500. Aí, vale a pena? Que eu tenho hotéis que são muito grandes, né? No meu hotel mesmo eu tenho loja ali dentro, eu tenho um restaurante, comporta mais de 300 pessoas sentadas, eu tenho uma loja de artesanato. Vale a pena eu ter quarto, vale a pena alugar para uma lojinha, vale a pena fazer um coworking. Você vai saber o quanto que rende um quarto por mês, a ocupação que você tem, e você também vai conseguir enxergar se vale a pena você fazer uma sublocação, tá? Seria esse o objetivo. O pessoal, às vezes, o pessoal perguntou aqui, né? 2 packs ou um packs? Eu costumo usar 2 packs, mas se no seu destino você vende só um packs, aí você trabalha com a tarifa de um pack, você vende mais. O normal para a hotelaria Brasil é 2 packs. Então, quem está no destino que se é muito um packs, cobra às vezes só 10% a menos da tarifa de 2. Aí trabalha com a de 2. Ah, mas minha ocupação é 80% de um packs. Então, trabalha com a de um packs. Mas aqui a gente está usando de 2 packs. Ah, mas eu tenho quarto. Eu tenho. Esse meu quarto aqui, o superior, ele comporta até 4 pessoas. Ele é um quádruplo, tá? Então, esse meu quarto é quádruplo e esse também é quádruplo. Só que, lembra que eu falei? Aqui eu uso tarifa de 2, imaginando meu pior cenário. Tarifa de baixa temporada e vendendo só para 2 pessoas. Então, eu tenho que trazer a minha realidade financeira para baixo aqui, para eu me surpreender de forma positiva no final do mês e não negativa. Se tiver que dar, vai dar mais dinheiro e não menos do que eu planejei. Tá bom? Então, a receita máxima do meu hotel aqui é 187 mil por mês. Tá bom? Com essas tarifas aqui. Hoje são essas tarifas. As tarifas são fixas? Não. As tarifas têm que aumentar todo ano? Nem sempre. Eu trabalhava 6 anos atrás com tarifas bem mais altas que essa no meu mesmo hotel, na mesma localização, na mesma cidade. Só que naquela época eu tinha eventos acontecendo na cidade, shows musicais, eventos aquáticos, eventos esportistas, eventos musicais, eventos culturais. E hoje, infelizmente, a cidade não tem evento nenhum e a parte de segurança piorou, saneamento piorou, então, né, urbanização piorou. Então, a gente, infelizmente, teve que descer um pouco a tarifa média, acompanhando a realidade da cidade. O normal é a gente, como empresário, estar melhorando, né, nossa diária média, não decaindo. Mas nem sempre a gente tem que acompanhar o cenário em torno também. Se não tem divulgação, se ninguém está querendo ir, por segurança, limpeza, atratividade, as praias sujas, a pessoa acaba não indo, tá bom? Então a gente tem que se adequar à realidade, e esse é um case bem bacana que é o meu próprio hotel. Então, às vezes, eu trabalho com diária mais alta. E se eu trabalhar com uma diária mais alta, vou colocar aqui diárias, por exemplo, que eu comecei a trabalhar 6 anos atrás. Olha como a realidade muda, mas muda muito, tá? Vamos colocar aqui, ó. Sai de 187 para 240 mil de receita máxima, tá? Então, por isso que é importante a gente ter um cenário real dessa planilha e você ter a receita máxima que você vai receber aqui no final do mês, tá bom? Então, nessa planilha aqui, ela vai calcular de forma automática receita máxima no final do mês e receita máxima no final do ano. Então, o faturamento anual ali de 2.200.000 ano, tá bom? Se tiverem dúvida, pode mandando no chat, que a hora que acabar aqui eu volto e respondo aí no chat, tá ok? Aqui embaixo, eu costumo colocar, se o hotel tem lavanderia aberta para público, hoje eu implanto muita lavanderia de autoatendimento em alguns meios de hospedagem,
Aquela que você fica esperando, coloca o cartão, você mesmo coloca só ela vai para secar. Dá muito dinheiro, dá um dinheiro bem interessante, tá? Hotel que tem bar, lojinha, restaurante, souvenirs de recepção, agência de receptivo que faz passeio, indica a agência para fazer venda de passeio e assim por diante. Então aqui você vai colocando os outros serviços agregados que você vende para compor a receita do hotel. Vou viver só de hotelaria? Eu falo, não dá hoje para você viver só de cama vendida. Então coloca ali sim um barzinho ou uma lojinha de conveniência. Tem um hotel que eu atendo no Rio Grande, no Mato Grosso do Sul, ele fica na beira da rodovia, né? Atende muita pessoa no meio da cidade, só que a cidade é cortada pela rodovia. Passa muito caminhão. A gente implantou ali uma lojinha de conveniência. Então, recebe a loja de conveniência e ele vende essa mercadoria ali, tá bom? Então, é uma opção bem bacana também, tá ok? Então, tem diversas coisas que você pode implementar no seu hotel para maximizar a sua receita e não ficar dependendo somente da receita de hospedagem, tá certo? Ficar dependendo somente da receita de hospedagem não é uma alternativa hoje em dia. Aquela planilha foi preenchida automaticamente. Agora eu vou preencher o quê? Então, já que eu preenchi os quartos que eu tenho, a quantidade de quartos que eu tenho, a diária média de cada quarto, que eu tenho que fazer pesquisa para chegar nesse número, agora eu vou preencher a minha despesa. A minha despesa é mais fácil. Então, geralmente, um hotel com 30 quartos como o meu, eu preencho aqui o padrão do meu. São 5 recepcionistas. Deixa eu colocar mais uma linha aqui para baixo. São 5 recepcionistas, com salário mínimo ali hoje de 1.800, que é pela convenção da minha cidade, do sindicato. Eu gasto com eles ali 3 mil reais, mais ou menos, em média. Tá? O salário de 1.800, eu gasto 3 mil. Essa é mais ou menos a conta, com imposto, com FGTS, com 13º, com férias, com vale medição, com vale transporte, assim por diante. Então, 3 recepcionistas, um por turno, um de manhã, um de tarde, de madrugada. 2 líderes de recepção. Recepção ali, você vai ganhar uns R$ 2.200. Então, vou ter um custo com ele ali de R$ 3.500 aproximadamente. E um líder de unidade, que eu tenho também, que deve ter um custo ali de um salário de R$ 3.500, vai me custar ali R$ 5.500 por mês, tá bom? Camareira, para 30 quartos, eu precisaria ter 3 até 4 camareiras na alta temporada, só que daí eu trabalho com camareira geralmente intermitente, nesse caso, tá? Então eu teria ali 2 camareiras fixas, com custo de R$ 3.000 cada, com salário mínimo de 1.800, e 2 camareiras intermitentes, daí eu vou colocar aqui R$ 2.100. O que é a camareira intermitente? Eu pago ela por hora, por demanda. Essa daqui é até um pouco menos. Eu vou pagar ela por hora, vai ser convocada menos tempo, tá bom? E um oficial de manutenção, que eu tenho também, ok? Então, tenho também oficial de manutenção lá. Então, essa é a minha folha. Uma folha que me custa aqui, por mês, um pouco menos, mas ela me custa, em competência, R$ 34.000 por mês, se eu trazer com o valor presente. 13º, férias, o terço de férias, FGTS, vale transporte, vale alimentação, tudo isso aqui eu trazendo para o valor presente, minha folha seria 34. No mês, efetivamente, é um pouco abaixo, vai dar uns 28. Para um hotel com 30 quartos, ok? Custos. Aluguel. Então, aluguel aqui, vamos colocar aqui R$ 20.000 de aluguel. Telefone e internet, vou deixar 350. Taxa administrativa, vou colocar aqui 4.000. Sistema operacional, R$ 700. Isso aqui eu tenho tudo de cabeça, tá? Mas são todas as despesas básicas que todo hotel tem. Sistema administrativo, eu, no meu caso, tenho, nem todos têm. Despesas comerciais, empresas de marketing, investimento em tráfego pago e assim por diante. Material do escritório, contabilidade, hoje, 990. Assistência de informática, eu não tenho ali. Piscina, tenho piscina, então gasto ali mais 350 de piscina. Jardim, tem também, mas aí eu gasto a pessoa mesmo que faz, que é o oficial de manutenção. Cheiro bom no uso, que é parte de aromatização. Detetização, tem também detetização mensal. Então, coloco as despesas fixas aqui. Então, aqui eu tenho minhas despesas fixas e aqui eu fechei as minhas despesas com o pessoal, tá bom? Aluguel, já coloquei aluguel e IPTU junto. Quem não paga aluguel, coloca pelo menos o IPTU. Porém, o aluguel, eu costumo falar, se você é dono do imóvel, o certo é o seu imóvel tem que te pagar pelo menos um valor do aluguel simbólico, mais o IPTU, e depois ele ainda tem que sobrar lucro. Então, nessa projeção, quando você faz, calcula um valor simbólico de aluguel, que é o melhor formato. Tá bom?
tem que colocar um valor provisório, não é um valor de mercado, coloca 10, 15% abaixo, mas você tem que colocar e tem que fazer o hotel te pagar. A sua empresa tem que pagar aluguel para o seu próprio patrimônio, tá bom? Então, seria mais ou menos isso. Que eu peguei muito dono de hotel, pô, tô com dificuldade de pagar as contas, tá sobrando pouco e eu sou dono do imóvel. Todos os meus hotéis eu abri pagando aluguel. Eu continuava expandindo, crescendo, e o pessoal me procurava, como você está expandindo, eu ainda estou pagando, sem pagar aluguel, eu não consigo crescer. Essas são as despesas que a gente tem que levar em consideração. Se você não está conseguindo nem pagar o aluguel fictício, vale a pena você alugar e se desfazer do hotel e deixar alguém administrar, tá bom? Então, água, lá no meu caso, se eu tiver um 100% de ocupação, vou ter uns 10 mil reais de custo de água e de luz por mês. Gás eu não tenho, porque o sistema de aquecimento da água é um boiler. Café da manhã eu vou ter um custo aqui de 8 mil reais por mês, se eu tiver 100% de ocupação. Esqueci de trazer uma informação importante. Nas despesas variáveis, eu vou calcular um custo como se eu tivesse 100% de ocupação. Como que eu chego nesse custo? Se eu estou com 70% de ocupação e eu estou gastando 7 mil, é só colocar 3 mil a mais que eu vou chegar no custo de 10, 100% de ocupação, tá bom? Então, em todas essas despesas variáveis, eu vou colocar o valor que eu gastaria se eu tivesse 100% de ocupação, para efeito de cálculo na última aba ali. Então, por isso que eu estou falando aqui, eu lembrei. Água, se eu tiver 100% de ocupação, eu gastaria 10 mil. Energia, se eu tiver 100% de ocupação, eu gastaria 10 mil. Para quem tem imóvel próprio, eu recomendo ter poço artesiano e também painel solar, porque o terceiro custo mais alto de um hotel depois de aluguel mão de obra é água e luz, tá bom? É o mais alto que você vai ter aqui. Souvenirs, se eu for ter lembrancinha para dar de graça para o hóspede, nesse caso, não cortesia de boas-vindas assim, eu gasto por mês de 800 reais de souvenir. Lavanderia, aí eu gasto aqui uns 13 mil reais por mês se eu tiver 100% de ocupação. Material de limpeza, 1.500 reais por mês. Imposto, ele calcula ali, deixa eu colocar até o percentual aqui, 6% sobre o faturamento, tá? Como que eu reduzo o imposto? Também já fica aqui que a gente tira muito essa dúvida de vocês aí, todo mundo me pergunta nas reuniões individuais que nós temos, o pessoal me pergunta bastante, quero explicar mais uma vez aqui para quem ainda não perguntou. E quem ficar com dúvida pode me questionar ali na reunião individual que a gente tem também, tá bom? O imposto, como que eu reduzo o imposto? Como que eu faço o planejamento tributário do meu hotel? Você sempre tem que ter o KNAI de serviço e o KNAI de produto. O que é o KNAI de produto? De lojinha, para você revender produtos. Então, toda a mercadoria que você compra para o café da manhã, para a limpeza dos quartos, para material descartável, você vai emitir como venda de produto, que vai ter uma alíquota menor do que a de serviço, e assim você vai reduzir o custo do seu imposto em pelo menos 1,5%, 2% ao mês. Tá? É pequenas diferenças que vai fazer o seu negócio aumentar o lucro. Então, se a gente começa a aumentar 2% de margem em cada item, você melhora muito o seu lucro no final do mês, tá bom? Manutenção, eu estou na frente da praia, então sofro muito de maresia. Então, coloco aqui uma depreciação de pelo menos R$ 3.500 por mês de manutenção, de depreciação de uma coisa que tem que trocar. E mais uns R$ 1.000 aqui de besteira, de resistência de chuveiro, de lâmpada, que tem que ser trocado. Então, vou colocar mais ou menos estes gastos aqui, tá bom? Essa despesa, eu gosto de falar também, antes de ir para a última aba lá, que já foi preenchida automaticamente por essa daqui, que essa despesa eu costumo ter duas ou três planilhas. Então, para alguns de vocês, a gente já construiu junto 2 ou 3 versões dela. Por quê? Esse cenário que eu construí é um cenário de despesa com 100% de ocupação. A despesa variável ela vai flutuar na outra planilha de acordo com a ocupação que eu preencher, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Porém, o restante da planilha não. O restante da planilha eu contabilizei com 100% de ocupação também. Só que imagina na baixa temporada, que eu sofro muito dessa sazonalidade no meu hotel, que na baixa temporada eu tenho cai muito meu movimento. Eu estou na frente da praia, estou próximo de São Paulo, o movimento despenca. Eu preciso manter uma folha tão robusta quanto essa? Não, eu tenho um programa que a gente adapta a folha de acordo com a ocupação. Então, chegou agora pós-carnaval, já começo a reduzir minha folha com funcionário. Chegou ali setembro, outubro, eu já começo a aumentar um pouco minha folha para a equipe já estar treinada para a alta temporada.
Então, você tem que fazer uma gestão. Essa taxa, essa despesa que eu coloquei seria uma despesa ali de 80%, 90% de ocupação. Eu costumo calcular 3 níveis de despesa. Despesa de baixa ocupação, despesa de média ocupação e despesa de alta ocupação. A variável vai flutuar na outra planilha, porém a fixa, que é o valor alto, é 34 mil aqui, mais 30 aqui, mais 4 mil aqui. A gente está falando de 70 mil reais de fixo. Então, costumo ter 3 níveis de despesa fixa. E aí cabe ao gestor fazer essa gestão da despesa durante a baixa e alta temporada para você flutuar as suas despesas entre baixa e alta, para você economizar mais na baixa e aumentar na alta para entregar um serviço de excelência. Então, não é que eu vou, se eu tenho condição de entregar por menos, por que na alta eu também vou aumentar? Porque na alta, se você não melhorar, aumentar suas despesas, você vai entregar um serviço pior e as pessoas vão reclamar e no próximo ano você vai ter que baixar a sua diária média devido à reputação, avaliação de Google e assim por diante. Então tem que tomar cuidado com essa gestão de baixar o custo na baixa e aumentar o custo também na alta, tá bom? Eu preenchi então todas as despesas aqui. Essas são as despesas padrão que todo hotel terá. Tem hotel que vai ter despesa diferente? Vai. Você pode ter elevador, que eu vou ter que colocar despesa fixa. Tá? Você pode não ter jardim e piscina. Você pode ter alguma despesa que eu não coloquei aqui, que seria uma despesa extra. Porém, as despesas que 90% do hotéis têm são essas. Hoje eu entro em qualquer hotel, eu já consigo fazer 3, 4 perguntas ali, eu já sei a margem, já sei o faturamento, já sei a ocupação, já consigo entender, porque eu já decorei mais ou menos, tudo isso daqui são 20 anos preenchendo essa planilha para mais de 100 hotéis pelo Brasil todo. Então, no começo era para planejar o cenário. Eu abri meu primeiro hotel em São Paulo, na Avenida Paulista. A ideia era abrir no Rio de Janeiro. Só que quando eu preenchi a planilha no Rio de Janeiro, ficava muito inviável. Não estava um cenário muito atrativo, mesmo no Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro, porque tem muita demanda, só que tem muita competitividade. E quando eu preenchi a planilha em São Paulo, para um imóvel que eu tinha encontrado em São Paulo, a margem, que daí a gente vai ver aqui em cenários, estava muito mais interessante. E aí foi onde eu peguei e falei, não, vamos montar em São Paulo e não mais no Rio de Janeiro, porque é muito mais interessante eu montar aqui do que montar lá, tá? Eu sou de São Paulo, mas estava determinada a minha primeira unidade lá. Acabei montando em São Paulo devido à viabilidade financeira, tá? E aí, nessa planilha, o que que eu vou preencher nesta planilha? Opa! Nesta planilha aqui, eu vou preencher apenas esta coluna. O resto ele já vem preenchido automaticamente. Essa daqui eu tenho que ajustar, né? Eu tenho que ajustar com o valor de investimento. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o valor investido para abrir este hotel. 3,5 milhões, que foi que eu gastei para abrir este hotel. E aí, eu colocando o valor do investimento, ele já calcula automaticamente meu payback e meu rendimento. Tá vendo aqui? Então, ele já calcula aqui rendimento que eu tenho e tudo mais do imóvel. Tá certo? 3,5 milhões com a aquisição do imóvel. Vamos colocar aqui, tirando a aquisição do imóvel, para ficar até mais fácil, porque o imóvel vem no patrimônio, né? Então, vamos ajustar aqui para 1 milhão, que é o valor investido na abertura, para ficar mais correta a planilha. A aquisição do imóvel, eu sugiro vocês não colocarem aqui, porque a aquisição do imóvel não entraria nessa planilha, porque seria a operação do hotel. Como todo, eu estou pagando aluguel. Se eu quero colocar a compra do imóvel, a construção do imóvel no investimento, aí é como se o imóvel fosse da operação. Aí o certo seria eu retirar o aluguel aqui e deixar somente o IPTU. Tá bom? Se tiver dúvida, depois eu explico um pouco mais. Então aqui eu vou deixar sem o valor do imóvel, somente com o valor de abertura, mobília, reforma para adaptação do prédio e estrutura do prédio. Tá bom? Então deu ali em torno de 700 mil reais até. Deixa eu ajustar aqui o valor certo. 700 mil reais foi o que eu gastei ali, médio, para só implantar a operação no imóvel. Tá bom? Então, 700 mil reais de investimento. E aí, nessa coluna aqui, eu vou preencher o quê? Um cenário pessimista, um cenário normal e um cenário otimista. O meu pessimista, eu costumo chegar aqui no meu ponto de equilíbrio. Ou seja, o meu ponto de equilíbrio aqui é alto. Ó. 49% de ocupação eu tenho que ter para empatar e ter um lucro líquido de R$ 1.000, que seria praticamente empatar a minha operação. Eu consigo chegar aqui no valor mais alto? Consigo, 48,5 mais ou menos que vai dar. Ó. Opa, não entrou a vírgula.
Agora sim. Então, 48,5, R$ 700 de lucro no final do mês. Aqui, ó, 48,2. Opa, não entrou a vírgula de novo. Então, só vou editar aqui a vírgula, tá? Aí, se eu colocar 48, acho que ele vai dar lucro já? Ah, não. 48 ele dá R$ 17 de prejuízo. Então, 48,1, ele vai me dar aqui, que é o meu ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio, então, é 48,1% de ocupação, que eu vou ter R$ 126 de lucro no final do mês, que é para a gente bater. Tudo que eu recebi, usei para pagar a despesa. Então, é o meu ponto de equilíbrio. E aí que eu falo que você tem que ter, geralmente, 3 pontos de equilíbrio no mínimo na hotelaria. Ponto de equilíbrio de baixo, ponto de equilíbrio de médio, ponto de equilíbrio de alta. São 3 pontos diferentes. Nesse caso, o meu ponto de equilíbrio de alta é 48%. Na alta, eu vou trabalhar com quantos por cento de ocupação? Nos meses de alta, que são poucos no meu destino, eu vou trabalhar com 80%, chegar no máximo 85% de ocupação. Então, aqui eu vou colocar um cenário mais otimista, realista, que seria 60% no pior cenário, e o meu ponto de equilíbrio seria 48%. Ou seja, neste cenário de alta temporada, com o meu ponto de equilíbrio de alta temporada, despesas de alta temporada, a planilha já vai calculando tudo automaticamente, né? Se eu preencho aqui, vocês veem que tudo muda automático. Então, se eu deixar 60%, que é um cenário não tão bom, mas um pouco mais 65%, que seja mais realista, vai, para fazer um trabalho mediano, eu vou ter um lucro de 24 mil, eu vou ter uma margem de 19% e vou ter um payback, se eu trabalhar com média nesse cenário aqui o ano inteiro, um payback de 28 meses com um rendimento de 3,5%. 3,5% é um rendimento bom? Ou se eu for aplicar no CDB, no CDI, no Tesouro Direto, no Fundo de Previdência, eu vou ter ali uma rentabilidade de 1,5% a 2,5%, porque a taxa Selic está bem alta. Então, vou ter ali uma taxa, um retorno de 2,5% no máximo por cento ao mês. Se eu investir no negócio, vou ter 3,5%. Pô, é quase o dobro. Então, pode ser que vale a pena, faz sentido. Se eu trabalhar na alta temporada, com 85% de ocupação, que dá para alcançar com muita técnica, metodologia, equipe treinada, tudo muito bem organizado, você consegue chegar em 85% de ocupação na alta temporada. Média ano não, mas os meses de alta, tá? Média ano vai ser 65 mesmo, tá bom, pessoal? Na alta temporada, eu trabalho com lucro de 53 mil, payback em 13 meses e rendimento de 7% ao mês, com a margem de 31%. Quais são os números ideais aqui? Isso pagando aluguel. Donos de imóveis próprios, eu falo que o normal é você trabalhar ali de 35% a 50% de margem de contribuição se o imóvel é seu e você não paga aluguel. Ah, não, João, contabiliza o aluguel. Você contabiliza? Aí é normal você trabalhar aqui de 20% a 30% de margem de contribuição, que é o que deu mais ou menos aqui, ó. 18,97%, 19% praticamente, é de 20% a 30% você pagando aluguel, seria um cenário normal, realista, média de mercado. João, estou trabalhando com uma margem de 9%, tem alguma coisa errada. Ou você está gastando muito ou você está vendendo pouco. Ou um outro está errado, tá bom? Rendimento. Acima de 3% ali seria o mínimo, tá? Senão você coloca o dinheiro, deixa ele rendendo, não trabalha e ganha um pouquinho a menos, mas você não vai ter dor de cabeça. 3,5%, 4% para cima seria o ideal. O número ideal ali seria 5%. Hoje no mercado você tem um rendimento de 5% sobre o valor investido. Se você for investir, você vai ter retorno ali 2,5%, fazendo um bom investimento, alinhação, renda variável, entendendo. Você vai chegar nos 3%, 4%. O seu negócio chegando a 5%, 5,5%, 6% ali seria o ideal, o cenário mais realista, tá bom? Então, a planilha traz essas informações e eu gosto de usar ela para fazer esse planejamento. Quando a gente faz um planejamento completo, para alguns de vocês aqui já viram, aí eu crio o cenário aqui de alta temporada, o cenário aqui de média temporada e aqui embaixo de alta temporada. Tá? Tanto com as tarifas quanto com as despesas. Lembra que eu falei que aqui eu usei as tarifas de baixa temporada? Então, se eu usei as tarifas de baixa temporada, o certo seria que eu fazer os custos de baixa temporada e chegar nas despesas de baixa. Quando eu faço isso uma vez só para analisar a viabilidade do negócio, aí sim eu monto com diária de baixa, despesa de alta, para chegar no pior cenário possível. Ou seja, no pior cenário possível,
Como que eu coloco ocupação, né? Só faltou eu falar como eu faço ocupação. Pesquisa de mercado, prefeitura, secretaria, mercado, concorrente, bate na porta, fico hospedado, descubro, investigo. É um trabalho investigativo que chegou numa percentual certa ali que o hotel trabalha. Eu chego em diversas cidades. Qual a ocupação do seu hotel? Ah, 70%. No mês? No mês. Aí eu vou lá, fico hospedado. De segunda a quinta ele fica vazio. E aí de sexta a domingo ele fica com 70%. Eu falo, não, sua média de ocupação é 70% só de final de semana. Meio de semana é zero. Então não é 70% mesmo, mas como o dono do restaurante não tem essa noção, ele não enxerga, porque nem sabe responder o que eu estou perguntando. E quando você faz essa pesquisa com secretaria de turismo, pior ainda, porque eles só querem que você abra empresa para pagar imposto. Aí eles vão jogar a taxa de ocupação lá para cima. O real mesmo é você ficar hospedado 2, 3 dias, um dia de meio de semana, um dia de final de semana, descobrir, fazer investigação, entender quantos hóspedes tem em cada hotel ali mais ou menos, para você entender a realidade. Ou se tiver alguma secretaria, alguma associação de meios de hospedagem mais séria no destino que você vai abrir. Aí você descobre a ocupação média da cidade. Então, se a ocupação média da cidade seja 65%, eu sei que eu sempre consigo trabalhar 10 a 15% a mais da média da ocupação da cidade. Então, se a ocupação é 60%, eu sei que eu consigo chegar aqui em 80%, em 75% no primeiro ano e no segundo ano 80%, 15% a mais do que a média, com tudo, todas as técnicas que a gente aplica. No cenário de baixa, se a média é 50, 65, eu sei que na baixa eu vou chegar a trabalhar 15% a menos do que isso, que seria 50% de ocupação nos meses mais fracos. Se a média era 65, os meses mais fracos chegaria a 50. Então, 50 eu vou praticamente empatar nesse cenário. E aí, se eu sei a taxa de ocupação da baixa, da média alta, eu fiz essa pesquisa no meu destino, na minha cidade. É só você separar aqui em três, igual eu fiz agora há pouco, e coloco taxa de ocupação de baixa, de média e de alta, preço de baixa, de média e de alta, e despesa de baixa, de média e de alta. Tá bom? Preencher essas informações, eu sei o potencial do negócio, e com essa planilha eu consigo bater até na porta de um investidor e falar, ó, tem um projeto com 30 quartos, que a gente vai trabalhar com uma média de ocupação de 65%. Esse cenário aqui não é tão interessante, com 3,5% de rendimento. O investidor fala, pô, 3,5% fica muito grande para pouca rentabilidade. Ah, não, vou trabalhar com 6,5%. Opa, legal, 6,5%. Se a minha cidade tem taxa de ocupação, tem algumas cidades de vocês aí que eu sei que tem 80% de ocupação. A média da cidade é 80% de ocupação, então eu vou trabalhar com 80% de ocupação, vou ter ali 6% de rendimento. Isso daqui é a coisa mais fácil que tem, arrumar investidor, levantar dinheiro de privado para poder investir e abrir um hotel, tá bom? E lógico, muitas vezes peguei hotel, né? Tem alguns aqui que peguei hotel, estava faturando ali muito pouco, a gente potencializou, a ideia da família era vender. Depois de 6 meses, agora não vale mais a pena vender, para ele dar lucro, para que eu vou vender? Ele se paga em 18 meses. Deixa ele aí, porque em 18 meses a gente abre o segundo, o terceiro, o quarto e vai para outros hotéis. Tá bom? Então, essa é a planilha que eu quero compartilhar com vocês. Quero aqui abrir para dúvidas. Eu acho que tinha algumas pessoas aqui. Deixa eu ver se ainda estão aqui. Tinha o Edward, que tinha me pedido aqui para a gente fazer, acho que a simulação, né? Deixa eu ver se o Edward ainda está aqui com a gente, se ele tem interesse. A gente fazer a simulação do hotel dele. Agora sim, todos estão vindo ok. Oi, tudo certo? Opa, Edward, tudo bem? Opa, tudo bem. A Elaine está aí. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguém. O Diego também, só que o Diego já meu aluno há um tempo. Deixa eu ver se ele está aqui. Você vai querer. Aparentemente aqui ainda não. Não sei se ele já saiu, daqui a pouco eu vejo. No chat eu não vi ele, no site eu não veio. Obrigado, Daniel, aí pela mensagem. Vamos lá, Eduardo, fazer o seu aqui? Você disponibiliza aí para a gente usar o seu case aí para preencher aqui? Certo. Na Você- verdade, eu ainda nem categorizei, né? Sim, mas você falou que tinha 30 quartos ali, né? Não, esse é lá da Serra Gaúcha. Isso. Quer fazer o dele ou quer fazer o de 14? Eu posso fazer o de 14 agora? Pode fazer o de 14. Vamos ao de 14. Como você não categorizou, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o mínimo aqui, que seria o simples, o superior e o master, que é o básico que eu uso, tá? E vou colocar o que eu sugeriria para você aqui, né? Para a gente Tá. preencher.
Por exemplo, assim, se você tem 14, eu colocaria aqui 8 simples, 4 e 2. Eu faria mais ou menos assim, a sua categorização. Porque a simples, eu sempre tenho que ter de 40% a 60% de quartos como simples, 20% a 30% como superior e 10% a 20% como master. Entendeu? Então, no seu caso aqui, eu estou colocando 10, um pouquinho mais de 10%, né? Porque 10% seria 1,4%, então um pouquinho mais de 10% do master, 20% aqui em superior e o resto aqui em simples. Tá? Eu não sei a sua cidade a média de preço, mas vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Qual que é a sua cidade mesmo? Que eu esqueci o nome. Se chama Garuva, Santa Catarina. Garuva, né? Isso. Como que eu vou fazer uma pesquisa rápida de preço? Booking. Booking hoje detém 80% do mercado de reserva. Então, o melhor lugar para fazer pesquisa vai para Booking. Como que faz? Joga ali Guaruva, né? Vamos aqui, Santa Catarina. Opa. Guaruva, né? Garuva. Na Booking não está nem aparecendo aqui Guaruva. Garuva. Vou digitar. Ah, não, é que eu coloquei com... Calma aí. Eu escrevi errado. Agora foi. Então, eu vou jogar aqui. Deixa eu compartilhar até a tela da Booking para a gente fazer uma pesquisa rapidinha de preço aqui. Pessoal, se tiver mais dúvida, pode mandar aqui no chat que eu vou esclarecer, tá? Aqui, ó. Eu tô aqui em Guaruva. Então, em Guaruva, apareceu na Booking somente 5 acomodações. Santa Catarina. Na Booking. Tá? No Airbnb, provavelmente deve ter mais. Então, na Booking, eu vejo aqui que, para qual período que eu coloquei, uma diária. Então, tem já 260, 800 reais, 355, 684, 1.018, 1.180, que daí já foge para Rio Bonito, ó. Que aí já passou do Guaruva, Guaruva até aqui. E aí eu vejo a média da região também. Então, Guaratuba, que é a cidade próxima, 7,9 quilômetros, né? 680 reais. 320 reais, 418, ou seja, o mínimo que eu achei aqui é 260 e uma média até chegando a 600, 400 e os mais altos 600 ali. É a média. Então, voltar lá para a planilha, fazendo uma pesquisa bem rapidinha aqui, tá? Não vou fazer nada muito aprofundado. Mas então, chegando ali, vou colocar que você vai trabalhar ali como o mais barato da região, começando o seu preço ali em 257, chegando em 327 e terminando a Master ali em 387, mais perto da máxima. 3 níveis de quarto que você teria, tá? Qual seria a sua receita máxima aqui, então? Seria 124 mil, que a planilha trouxe, tá vendo? Então, trabalhando com essas diárias, 124 mil. Posso ajustar aqui? Posso ajustar aqui uma coisa um pouco mais para baixo? 287, 307, por exemplo, umas diárias um pouco mais para baixo. Então, sua receita máxima vai para 114 mil, tá bom? Despesa máxima mensal. Você com 14 quartos igual tem ali, a ideia é trabalhar mais no autoatendimento. Porque você tem ali, seja 2 pessoas para fazer. Deixa eu pegar aqui. Você teria ali, seja 2 camareiras, um oficial de manutenção no máximo. Você nem precisaria ter oficial de manutenção. 14 para atendimento, você poderia contratar a demanda que eu vou colocar lá embaixo. E que seja uma pessoa para te ajudar ali no atendimento e 2 pessoas na limpeza para fazer a manutenção. Porque, em média, uma camareira dá conta de 10 quartos, tá? Então, com 14, você precisa de 1,5 ali, tá? Então, ficaria com uma fixa e, no máximo, uma intermitente. Reduziria bem seus custos aqui. E uma pessoa, que é o que eu tenho uma propriedade, que é o Mangata, ele tem 12 lofts, muito parecido com o seu. E aí ele tem ali uma pessoa que ajuda ele só na gestão de tudo online, trabalha home office, porque não precisa ir para o hotel, porque é tudo autoatendimento. Tá? Então, um funcionário aqui. No seu caso aqui, taxas administrativas, você poderia pagar para alguém administrar, ou poderia você mesmo fazer a gestão. Telefone e internet, vamos manter aqui os 350. Aluguel, você tem uma ideia de quanto seria o custo de aluguel do imóvel igual ao seu na região, na cidade? Eu acredito que seria entre 15 a 20 mil reais. Então, vamos colocar os 15 mil aqui, provisionando um aluguel. Sistema operacional, no seu caso, para 14 quartos, pode colocar aqui no máximo 350 reais. Administrativo, você não precisaria, você poderia fazer tudo junto. Comerciais, você pode reduzir aqui para 2.100 de custo, não gastaria mais do que isso, para 14 quartos.
Material de escritório, você pode ir para 150 aqui no máximo. Uma contabilidade numa empresa menor, você vai gastar um pouquinho menos, uns 790. Piscina você não tem. Tem jardim? Não, Não. Dedetização tem que fazer, mas gastei um pouco menos pela área, o espaço é menor. Tem energia solar e poço ou não? não tem. Eu pretendo colocar, mas É bom colocar, fica a dica. Então, você vai gastar metade aqui do que 30 quartos. Você gastaria um pouco, vou colocar metade aqui. Tá? talvez de aluguel eu diminuiria, colocaria uns 12 mil, na verdade. Como seria seu imóvel é seu, né? Um seu lugar mais simbólico, eu costumo colocar aqui. E o IPTU deve ser baixo em Guarulhos, né? Não deve ser um IPTU alto, né? PTU anual é 3 mil reais. Vai dar R$ 280 por mês. Pode colocar aqui 2.300, por exemplo, com o IPTU, entendeu? Dedetização, água, gás, café da manhã. Café da manhã você não vai ter, nesse caso. O que é a cortesia de boa-vinda? É balinha. Você poderia gastar ali, que seja R$ 150 por mês. Balinha algum Cheio doce. de bem, então deixar alguma coisinha ali. Lavanderia vai ser terceirizada sua ou você vai lavar internamente? Lavanderia, eu pretendo fazer um espaço no térreo e colocar uma máquina de lavar e uma máquina de secar. Perfeito, então vai ser sua. Se vai ser sua, você vai gastar pouco. Você vai gastar aqui no máximo, seja R$ 800 por mês de material, se é sua. Tá? Só para entender o ciclo de lavagem de máquina que você vai colocar ali, você vai gastar de água, luz e produto R$ 2 por ciclo, R$ 2,50 por ciclo. A máquina industrial de autoatendimento, ela gasta R$ 1,80 por ciclo. R$ 1,80. Legal, né? Tá? Então, você vai gastar no máximo R$ 800 ali para lavar tudo. Se tiver cheio todo dia. Material de limpeza, no seu caso, aqui no máximo R$ 600. Imposto, vou deixar os 6% ali sobre o faturamento. E a sua manutenção, eu vou deixar. Guaruva não é cidade litoral, né? Não, ela é passagem para litoral. Tá. Não, mas Então, não é... a depreciação é um pouco menor. Então, eu vou colocar aqui para você uns R$ 2.000 aqui de despesa e uns 800 aqui de manutenção recorrente, que às vezes tem que chamar eletricista, encanador, pintor, manutenção de ar-condicionado. Então, uma média de R$ 2.800 por mês aqui está bem gasto. Você não vai gastar mais, tá bom? Então, seu gasto aqui seria 45 mil. Vindo aqui, qual seria o seu ponto de equilíbrio, né? Vamos calcular aqui, ó. Então, seu ponto de equilíbrio, ó, é 25 mil, 25%, 25,3%, vai, ó, R$ 58, empatou, entendeu? Então, seu ponto de equilíbrio é faturar 31 mil. Pô, a cidade está com uma ocupação mais baixa? Ah, não, a média da cidade está em 65. Pô, então, você sabe que o pior cenário aqui, 25 é tranquilo. Então, o cenário, se a cidade está com 65, você vai trabalhar com 50. E o normal, se você trabalhar bem depois de 2 anos, você consegue chegar no 75, 80. Tá? Investimento. Quer compartilhar quanto você gastou? Investimento, eu acredito. Eu ainda estou na fase de acabamento da obra, mas eu acredito. Tem o imóvel, sem a questão do imóvel, só de obra. Só de obra? Só de mobília, desculpa, sem a construção. Ah, de mobília? Sim. De mobília, eu acredito que uns 150 mil reais. Vamos colocar aqui 300 mil, vai. Pode ser. Vamos arrastar aqui para baixo. E a planilha calcula aqui, né? Então, por exemplo, se você trabalhar com 65% de ocupação, você vai ter uma margem de 52%. Lembra que eu falei de 30% a 50%, que é dono do imóvel, geralmente? É que a gente até colocou seu aluguel ali ainda. Tá com uma margem muito boa, porque é autoatendimento. Payback em 7 meses, rendimento de 14%. Isso é um negócio muito bom. Tá? Ah, não vou conseguir trabalhar com 65%, vou trabalhar com 50%. Ainda assim, o negócio é atraente. Né? Então, com 50%, você tem um negócio na mão. Ah, estou gastando muito mais do que isso. Não deveria. Tá? Então, tem que ver o que estaria gastando. Reduzir custo, otimizar processos. Eu estou com hotel, né? Não sei se a gente está aqui, se o pessoal está aqui com a gente não aqui agora, mas a gente reduziu ali 25 mil, porque tinha 35 funcionários, diminuiu para 25 funcionários, reduziu quase 30 mil de folha por mês, só mudando o processo e equipamento interno de trabalho. Então, tem que tomar cuidado onde você está gastando, se você está muito fora
dos 30%, 50% de margem, tá? E está muito abaixo ali dos 20% de margem, aí é preocupante, tá? Então, deu para entender um pouquinho aqui, Eduardo? Deu, meu. Tá? Então, será mais ou menos isso. Lógico, talvez tenha um detalhe, quer ajustar alguma coisa aqui que você imagina de despesa? Você acha que eu coloquei muito errado? Deixa eu ver. Eu coloquei aqui, acho que você não vai gastar muito diferente disso, não. Se mudar, vai mudar pouco. Eu acho que eu não vi nenhuma coisa assim muito. Muito absurdo, muito fora, né? É. Se tiver até um pouquinho a mais, talvez que eu chutei para cima, aqui água e luz, mas é bom chutar para cima na despesa que eu falo e na diária jogar para baixo, para o cenário, quando você ser surpreendido, você surpreendido para positivo e não para negativo. Tá bom? Então é mais ou menos isso que a gente faz aqui. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui, então. A gente ainda tem bastante gente aqui, eu não sei se consigo ver todo mundo que está. Mas o Daniel, se não sei se ainda está aqui, tem alguma dúvida ainda? Tem alguém com alguma dúvida aqui ainda? Acho que não. Vamos aproveitar você que está aqui ainda, então. Se tiver, manda aqui no chat. Opa, o Daniel está aqui. Surgiu alguma dúvida, Daniel? Quer preencher o seu aí, às vezes, também? Do Edward. Por hora, ok, Edward? Ficou alguma dúvida? Se ficar, você pode chamar, depois a gente conversa também no privado ali depois. Por enquanto não ficou, não. As diárias, você sabe quanto você vai cobrar? Se vai ser mais ou menos isso aqui mesmo? Eu acho que seria mais ou menos nessa faixa aí. Certo. Essa- Talvez jogaria um pouco para baixo, para deixar um pouco mais pessimista o planejamento para você. Pode ser, eu acho que seria uma análise legal também. Isso, para se você for surpreendido para mais. Então, a gente pode ajustar um pouquinho para baixo aqui, entendeu? Tá? Pois, fazer precificação dinâmica, não é? Como? Fazer precificação dinâmica, assim. Aí, então, isso que é o próximo nível. Aqui eu fiz um planejamento jogando só uma tarifa, mas o certo é você ter a precificação ali, igual eu comentei com você, né? Que a gente conversou ontem. 4, 5 tarifas no ano para você flutuar. Aqui eu estou jogando a mais baixa ou despesa mais alta para ser o cenário mais pessimista possível. Mas o certo é você ter, igual a conversação que a gente constrói ali, as 5 categorias de preço, de baixa, média e alta, especial 1 e 2, e aí você reajustar, entendeu? E ajustando toda semana, igual eu falo. A gente monta uma trilha, né? Que eu mostro ali, até te mostrei ontem o tarifário, o painel tarifário. A gente montou a trilha. Aquela trilha não tem que ser largada ali, não. Toda semana você tem que fazer ajuste nela. Eu estou com uma propriedade para temporada. Só que caiu muito movimento pós-carnaval. Então, meio de semana ele está com a tarifa de média e final de semana ele está com a tarifa de alta. Aí você vai oscilando a tarifa ali toda semana para maximizar o seu lucro. Por isso que eu falo que para você maximizar o seu lucro e chegar a 80% de ocupação e ter um bom retorno aqui, chegar no retorno excelente, que seja de uma margem de 55 e 17 de rendimento, aí você precisa de 1 ano, 2 anos, sem entender bem o mercado, saber como flutuar, qual momento você usar qual estratégia, entendeu? Quando que eu subo, quando que eu abaixo, quando que eu aumento o preço, qual que é a sensibilidade do preço da minha cidade, dos meus clientes, até onde eu consigo ir, até onde eu consigo baixar, até onde eu consigo ir no máximo na alta demanda, e assim por diante. Mas tem que flutuar, tem que flutuar. Aí você maximiza os seus resultados, né? Tá bom? Não, legal. Legal? Aparentemente, assim, pelo resultado, parece muito bom. Não sei quanto você estava esperando, né? Com o seu a gente não tinha construído. Não sei se é mais ou menos isso que você estava esperando, ou se é mais ou se é menos. Mas eu acredito que... Eu estava esperando, talvez, um retorno de lucro líquido entre 15 a 20 mil reais. Então, o normal da hotelaria brasileira, a média Brasil, é 65% de ocupação, tá? 65%. Isso. Então, o seu retorno aqui, dentro do normal, seria uns 36%. Então, é um pouco acima do que você estava esperando. Bacana, bacana. Tá bom? Como eu sou leigo, essas informações são bem interessantes. Então, lógico que para entender a sua cidade, teria que fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada aí. Tá bom? Sim, tá bom. Vamos ver o Daniel aqui. Se o Daniel quiser abrir o áudio aí também, deixa eu ver com status, quais as situações de melhoria, as ideias de melhorias que partem após essa análise. Quer abrir o áudio aí, Daniel, para a gente bater um papo também, tirar algumas dúvidas? Essa sala aqui é para isso. Boa noite, João. Prazer. Prazer, tudo bem?
Tudo ótimo, João. Trabalhando forte aqui, tentando fazer melhorias. Legal, que bom. Você é de que cidade? Sou de Itapipoca, Ceará. Ah, conheço bastante Ceará. Aí. E acho que Itapipoca é o tempo que a gente já tem de um hotel do lado. Aí. É? É, Qual hotel? a litoral toda aí eu tenho cliente, desde Icaraizinho, Caraíba é Icarizinho, um paraíso. Icarizinho, aí tem outros 200 quilômetros para cima, que esqueci o nome da cidade, tem uns 200 quilômetros para baixo, que também esqueci o nome da cidade. Ceará, Caraíba, Jujoca, Montada. Sobral, que é interior, mas Isso. Ceará tem bastante gente no Ceará. Legal. Vamos lá. Você me mandou ali, deixa eu até ver as dúvidas que você mandou ali, foi quais solicitações de melhorias, né? Primeira melhoria seria, acho que isso que o Eduardo que me perguntou, que eu gosto de trazer, que é a variação de preço. Então, aqui eu fiz com preço fixo, né? O certo é criar essa flutuação de preço, né? E você ter o preço flutuando toda semana. Então, entre baixa, média, alta temporada, data especial 1 e 2, e também dentro da baixa temporada criar 3 tarifas. Então, você flutuar o preço entre meio de semana, final de semana. É litoral a sua plano de hospedagem? Nós ficamos a 50 quilômetros do litoral. Nossa Tá. cidade, basicamente, é corporativa. Então, Movimento de terça a quinta-feira. isso que eu ia falar. Então, você tem que ter uma tarifa mais alta de terça a quinta, uma tarifa intermediária de segunda e domingo, e sexta, talvez, ou tarifa intermediária de segunda e sexta, e uma tarifa mais barata ainda de sábado e domingo, para você, no sábado e domingo, roubar um pouco os hóspedes da cidade do seu hotel. É onde você começa a colocar melhoria e maximizar os resultados, que é o que eu conversei agora com o Edward, entendeu? Então, um dos Eu pontos tenho é quais outros pontos? Aí a gente vem aqui para a receita. Que nem, eu estava dando um exemplo de um hotel, né, que a gente atende, e fica uma cidade corporativa também, assim como a sua, e aí a gente aumentou 30% do faturamento dele com o quê? Com outro serviço, porque paga muita cidade de passagem, e aí a gente montou ali lojinha de conveniência, lavanderia de autoatendimento, loja, parte de restaurante com comida no almoço, lavanderia, lojinha de souvenir, e aí ele começou a aumentar outras receitas além de hospedagem. Então, de melhoria, tem várias coisas que dá para ir fazendo. Redução de despesa, dependendo, com o processo, reduzir equipe. Quantos quartos você tem? Tenho 29, mas trabalhamos com 24 apenas. Tá, então você tem uma equipe de pelo menos 7, 8 pessoas. Quanto que está a sua equipe? 4 pessoas. 4 pessoas. Então, tá bem enxuto. Então, tá ok. Você não precisaria... Aqui seria difícil reduzir muito despesas, tá bom? Você tem poço e água e luz, painel solar já? Painel solar tenho, estou pagando o banco ainda, R$ 3.000 ao mês. Tá. Ainda tem um custo de 2.000 de energia. E a água, aqui é muito salobra a nossa água. Eu tenho que pagar a concessionária, 3.000, 3.400. Mesmo fazendo poço, a água é muito salobra, né? Muito. Já fiz vários estudos aqui próximo. Já tentou fazer o sistema de filtragem? Que a gente implantou o sistema de filtragem, gastou uns 30, 40 mil, mas deu certo. Esse é o planejamento para esse ano, fazer isso daí. Aí dá certo, tá? Aí você reduz, você vai aumentar ali 3 mil de água de lucro por mês, que você vai parar de pagar diminuir a despesa de água, tá? Então, de melhoria, tem mais alguma coisa que você acha ali? Deixa eu ver o que mais você mandou. Estou tentando implantar a cozinha. Agora, não sei se é a realidade dos demais, que mão de obra está quase impossível encontrar. Isso, o Brasil inteiro está difícil por causa, infelizmente, de algumas condições aí econômicas e políticas, né? Aí, treinar em casa, você tem que contratar alguém sem experiência, que eu falo, tem uma frase que eu gosto muito. Contrate por caráter e treine habilidades. Então, aí você tem que treinar. Com mão de obra, infelizmente, no Brasil, a gente ajuda muito o hoteleiro aí no Brasil todo nesse processo de treinamento, de curva de aprendizado, de recrutamento de seleção. A gente faz recrutamento de seleção no Brasil inteiro também. Tem alguns hotéis que a gente atende que a gente faz o processo inteiro, né? Faz a gestão completa do hotel. Aí a gente tem um departamento de RH que faz recrutamento de seleção e ajuda a treinar essas pessoas de forma remota no Brasil todo. Inclusive aí em Sobral, né? O Hotel de Sobral a gente também trabalha nessa parte aí, que é no Ceará. E aí tem que treinar.
Aí tem que contratar a pessoa com caráter de treinar habilidades, porque mão de obra tá difícil mesmo. E, tem que ter... e essa parte de lavanderia de autoatendimento na sua cidade, não teria demanda? Precisa de mão de obra para isso. Estou pensando seriamente. Porque- Atualmente eu coloquei uma piscina no hotel, fiz várias mudanças, fiz um salão novo para café da manhã e também estou pensando em montar uma pequena academia, que eu vejo muita demanda para os clientes. Gera um retorno legal. Esse hotel de Mato Grosso, que é corporativo, também tem uma academiazinha ali. E essa parte de lavanderia também dá muito certo, porque o custo de um processo de lavagem hoje é de R$ 1,80, tá? Com energia, água, material, produto, tá? Você vai uma máquina, vai te custar uns R$ 30.000 hoje, tá? Uma máquina de lavar. Você gasta R$ 1,80 e você vende o ciclo de lavagem por R$ 20, R$ 30, dependendo. Então, você tem uma margem aí de 90% sobre o gasto, entendeu? E aí, você se paga essa máquina ali no payback de 10 meses no máximo. Se tiver essa demanda que tá surgindo em cidades pequenas, cidades grandes de lavanderia, é algo que dá muito retorno também. Não tinha pensado na hipótese da lavanderia. É, Eu tinha a sua pensado na loja de souvenirs e na academia. então, se sua cidade é cidade de passagem, passa muito carro na frente do seu hotel? Não. Não, Eu fico em meio de quarteirão na entrada da cidade. porque daí, se tem muita circulação, eu costumo falar que a lojinha de conveniência dá muito certo também, mas no seu caso, se não passa, não. A lavanderia dá mais certo, porque aí é mais fácil de carro parar e tudo mais e usar a lavanderia. Já tem na sua cidade lavanderia de autoatendimento? Tem duas. Então, Todas vê foram bem recentes. o que eu falo. Passe umas 3, 4 vezes por dia na frente e vê se está sempre com gente lavando. Se tiver sempre com gente lavando, vale a pena. Monta outra. Vou dar uma olhadinha. Eu tinha a intenção de montar uma lavanderia na cidade, porque não tinha. Então, Aí eu vi essas duas, são bem próximas, vou começar a observar um pouco mais. essa de autoatendimento é um modelo, né? E tem a lavanderia para você atender outros hotéis. A gente também está dando uma mentoria num hotel para ajudar a montar uma lavanderia interna, que ele vai atender ele já atende ele hoje, aí com calandra, máquina de lavar e secar de grande porte, industrial, e ele está montando uma lavanderia para atender a cidade também, que é uma cidade de 10 mil habitantes somente. Eu dei ideia para os hoteleiros da cidade fazer isso, fazer uma lavanderia coletiva para nós. Seria uma Então, boa. não fiz. E aí, Cada que é bem fechado. e aí tem esses pontos de melhoria. Você hoje já está em Booking, ou te Decolar, Despis, coisa ou não? Estou no Booking. No Os Booking no Expedia. Já está na Expedia? Isso. Legal. E você já consegue aplicar flutuação de preço no final de semana para roubar esses prêmios dos seus concorrentes? Não consigo. Tá. Esse daí ajudaria bastante, cidade corporativa. Por exemplo, tem um hotel no interior de São Paulo, que eu estou em São Paulo, né, em Bauru. É uma cidade 100% corporativa. A gente montou uma coisa tão besta que o que a gente fez? Tinha um zoológico na cidade. Bem, nada demais, um zoológico bem pequenininho. Quase um parquinho ali com uns patinhos. A gente só que cobrava a entrada R$ 10. O que a gente fez? No final de semana a gente montou um pacote para esse hotel, que ele ficava literalmente vazio. Ele tem 55 quartos. No final de semana ele ficava literalmente vazio, sem nenhum. A gente montou um pacote, 2 diárias, colocamos para impulsionar em rede social, com o ingresso do zoológico incluso. Ele começou a ter 20%, 30% de ocupação. Começar em famílias da região só para ficar hospedado no hotel. Ele tinha piscina no hotel, tem piscina no hotel aquecida. Aí a pessoa ia para a piscina, comer e ir para o zoológico com a família. Eu estou tentando implantar aqui na cidade, com alguns parceiros, questão de fazer pacotes nas serras. Então, Infelizmente, a nossa cidade não tem um potencial turístico enorme, mas não explorado. E as pessoas que tentam fazer, querem fazer isso de forma amadora. Eu tenho muito receio de fazer um pacote amador. entendi. Tem algum guia, alguma coisa ou não? Tem, mas são amadores, eles não querem se cadastrar, se formalizar, não querem fazer algo mais Entendi. bonito, apresentável. Querem fazer uma coisa muito amadora. Essa em Eu tenho Januário receio de segurança. é a mesma dificuldade. Super turística, mas não está acostumado a receber turista. Está se desenvolvendo agora e esse é um processo, né? Que às vezes tem que pagar o preço junto ali, tem que se arriscar, vai ter que começar. Aí começa a dar retorno, aí um deles você fala, ó, só que para eu continuar, você viu? Aí você gera o gostinho no guia ali. Aí gerou o gostinho, aí você fala, só que agora para a gente continuar, precisa que você se formalize. Aí vai indo um passo de cada vez, é complicado. Em Januário a gente passa por essa mesma dificuldade. Eu estou tentando fazer isso aos poucos aqui.
povo cabeça fechada do interior. Dá certo. E aí você vai aos pouquinhos. É um trabalho de formiguinha, tem que ir construindo. Toda cidade João, que eu abri hotel, meus hotéis, toda cidade que eu abri hotel, eu abri uma associação de hoteleiros, porque geralmente não tinha cidades pequenas. Aí eu ia lá, juntava pelo menos 20 hoteleiros, montava uma associaçãozinha, com 5 hoteleiros já começava. A gente começava a se encontrar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para discutir ideias, para fomentar a cidade, desenvolver o turismo na cidade, assim por diante. E aí a gente vai orientando, né? Mas seria mais ou menos isso, tá? João, Oi. voltando à ideia da lavanderia, ela seria para uso interno e dos hóspedes ou seria aberta ao público? A de autoatendimento seria aberta ao público. E daí você pode receber tanto o hóspede quanto quem está passando pela cidade, o morador da cidade que usa a lavanderia, seria aberto ao público. Tô entendendo. Se tiver uma Do salão. direto para a rua, da porta direto para a rua, entendeu? Eu acho meu ponto é muito estranho, que ele é muito escondido. Eu fico na entrada da cidade, longe do centro um pouco e escondido, literalmente, no meio de quadra. Sim. Mas para a lavanderia, eu digo que dá muito certo, por qual motivo? Você não precisa ter nem porta para a cidade. A minha primeira lavanderia que eu abri de autoatendimento, se eu não me engano, foi em 2016. A entrada era uma portinha de 80, 90 centímetros e o hotel ficava do primeiro andar para cima, porque no térreo era restaurante. O pessoal subia a escada e usava a lavanderia lá no primeiro andar. Só que eu divulgava em rede social, divulgava em parceria, em flyer dentro de lojas na região, e aí muitos moradores dessa região iam usar a lavanderia. Por quê? Se eu já tenho uma recepção, já tenho uma estrutura ali, é só colocar a máquina, a pessoa ficar sentada assistindo uma televisão na recepção enquanto lava a roupa. Entendeu? Eu penso numa pequena cafeteria aqui na recepção e é uma lojinha de souvenirs. Então, aí você pode ter algum espaço que caba 3 máquinas. Você precisa geralmente de um espaço de 3x3, 3x2,5 ali para você montar uma lavanderiazinha, entendeu? Para 3 máquinas. Se for colocar uma, duas, até um espacinho menor cabe. Tira ali um custo de 30 mil por máquina, por conjunto de máquinas. Mais ou menos isso? 30 mil cada máquina, você investe. Se você colocar 2 máquinas, 60 mil, 3 máquinas, 90 mil. E se você tem um giro legal, você consegue vender ali por máquina 15, 20 mil por máquina mês. Então você vai ter um faturamento ali com uma máquina, 15, 20 mil, vai sobrar uns 10, em 3 meses você paga a máquina. Se tiver giro. Tirar ali umas... Eu tenho um espaço que eu imaginei aqui no hotel, que é a vaga de estacionamento, colocar um container e dividir ele ao meio, para metade ser uma lavanderia e outra metade ser uma loja de souvenir, de doce, tipo uma mini cafeteria. Então, só que se você não tem pouco movimento, tem que ver se a cafeteria trairia muita gente, né? É porque no período da noite eu tenho a demanda dos hóspedes de pedido de comida, que eu recebo muitos entregadores de iFood, de outros aplicativos. Aí vale a pena. A minha intenção inicial é servir a janta. E no futuro breve também servir o almoço. Entendi. Então, seria mais ou menos isso, E aí, se você conseguir, por exemplo, você vender 10 mil reais por máquina, você tem que fazer 3 lavagens no dia, 3 pessoas usar a lavanderia por dia, você fatura 10 mil por mês, entendeu? Cada lavagem leva 4 minutos. Eu ainda não sei se não ainda tem a demanda para essa quantidade. Aí teria que ver demanda na cidade. Por exemplo, nesse hotel que a gente implantou, ele tinha 2 lavanderias na cidade, igual você, 10 mil habitantes. Ele falou, todo dia, toda hora que eu passo, é de manhã, de tarde, de noite, na frente das lavanderias que eu conheço, tá sempre com gente lavando, 2, 3 pessoas lavando. Aí eu falei, então tem demanda, então. Aí ele fala, manhã, de tarde e de noite, sempre tem gente lavando, então tem demanda, tem que ver quanto que tem de demanda, tem que ver se está sempre ocupado. Tá? Seria Muito isso? boa ideia. Tá bom?
Então, seria mais ou menos isso. E aí, acho que o pessoal aqui para você, que inclusive é novo, que está aqui com a gente, o que é? Ele vai ter a análise gratuita da hospedagem. Ah, vai ter uma análise gratuita dessa hospedagem. Aí, só chamar o Maurício, que está aqui no chat. Você está no chat? Manda o seu contato. Eu mandei mensagem para ele. Mandou? mandando o link. Ah, então tá bom. Ele respondeu. A gente já faz uma. Legal. Então, vocês que estão participando novo aí, Daniel, aí o Maurício liberou ali uma análise gratuita, a equipe vai fazer uma análise da sua hospedagem, vai pegar as informações e vai te dar uma análise da sua hospedagem. Tá bom? Muito obrigado. Beleza? Então tá bom. Obrigado ao Edward, obrigado a você. O Regis mandou mensagem, mas acho que ele teve que sair. Obrigado aí pelas mensagens, Regis. Agradeço a vocês aí. E até próxima quarta-feira. Vou estar online aí de novo. O assunto da próxima semana aí é vendas, tá? Aí na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre vendas, combinado? A Rose tá aí, obrigado, Rose. A Rose já está há bastante tempo com a gente. Depois a gente se fala aí, Rose. Então tá. Deve estar trabalhando agora, né, Rose? Fala com eles, manda mensagem para mim, tá? Tá. Quem é novo aí, só manda mensagem pro Maurício que ele agenda. A Rose já vai para nós. Obrigado, Rose. A gente vai se falando, só manda mensagem pro Maurício que a gente agenda a análise aí gratuita de vocês. Combinado? Obrigado. Boa noite. Até quarta que vem. Valeu.